Muitas das batalhas que nós enfrentamos diariamente são vencidas ou perdidas aqui, ó, na mente. É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Elocast. Começamos com tudo, nosso Elocast hoje. Chegamos com tudo. Anderson Braga. Marissa Kowalski. E essa introduçãozinha aí que a gente já ouviu, o que vai ser falado, você já imagina, né? Nos teus pensamentos, o que nós vamos falar hoje aqui no nosso Elocast. Mas antes disso, vamos começar dizendo que é muito importante para nós, você que está aí sempre com a gente, nos assistindo, que agora a Elocast é semanal. Você nos viu semana passada, está nos vendo de novo esta semana. Semana que vem você vai nos ver de novo. Sempre com uma novidade. Sempre com uma palavra direto pro seu coração. Às vezes com formato diferente. Formato diferente, isso Sim. mesmo. Mas estamos aqui sempre com vocês. Pra quê? Pra despertar algo poderoso no seu coração, pra despertar algo que Deus quer falar com você, pra te dar um direcionamento. Porque nós vamos te dar um direcionamento? Não. Quem vai te dar um direcionamento é a palavra de Deus, que traz uma nova visão pra sua vida, uma nova descoberta pro seu coração. É por isso que estamos aqui e queremos que você dê um like no vídeo, queremos que você se inscreva no canal, queremos que você, mais do que isso, mais importante, mais do importante do que se inscrever, o que é? Apertar o sininho. Não é a coisa tem mais mais? importante. O que é? É compartilhar. É verdade. A coisa mais importante é compartilhar. Porque quando eu compartilho a palavra de Deus, ela chega em vários lugares. Verdade. E Copia o link e compartilha. Compartilha a palavra de Deus, que é poderosa. É legal também, coloca o sininho aí pra quando você, entrar o vídeo novo, você já souber que a gente está aqui no ar com o Elocast. Isso. Hoje vamos estar falando sobre um assunto. A gente tem uma participação muito especial que acabou de passar aqui, que é uma mosca aqui nos nossos estúdios. Está nos nossos estúdios a mosca Olha, hoje. a gente... É isso, ela quer ter um elo com a gente também. A gente tentou negociar a não participação dela, mas deu uma correria aqui, mas ela tá por aí. Então, se você vê alguma coisa voando aqui, Já é uma sabe. participação especial, mas tá tudo certo. Mas hoje, o que a gente vai estar falando? A gente já falou aqui sobre o assunto, que vai ser sobre pensamentos, né? Mas o que especificamente vamos falar sobre pensamentos? Como é que é esse negócio de pensamento, né? Os pensamentos que a gente tem, eles nos levam para um lugar de destruição ou para um lugar que ele vai nos impulsionar a vencer na nossa vida. E aí eu já quero começar dizendo que o pecado, ele já entrou no mundo. Marissa, como é que é esse negócio de pensamento? Gente, por causa de um pensamento, o pecado entrou no mundo. Por causa de um pensamento, o pecado entrou e tá até hoje aí. Como assim, Marissa? Por causa de um pensamento? Sim. Eva lá em Gênesis 3, se você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, você vai ver que a mulher foi tentada. Aonde que ela foi tentada? No pensamento dela. Deus veio e falou assim, olha só, dessa árvore aqui, vocês não podem comer, entendeu? O que a Eva fez? Foi lá perto da árvore, né? E ficou pensando. Será que eu como ou não como? Será que é boa ou não é boa essa fruta? Será que eu obedeço a Deus que Ele falou ou não obedeço? Tudo começa nos teus pensamentos. O pecado entrou no mundo por causa de um pensamento. E agora? Como assim, Marissa? A mentira, ela começa no pensamento. O divórcio começa no pensamento. Muitas coisas. O desânimo começa no pensamento. A desesperança começa no pensamento. A depressão começa onde? No seu pensamento. Ansiedade começa no seu pensamento. Tá, mas e aí? Ok, Marissa, isso eu já ouvi em 455 mil vídeos. E agora, o que eu faço? Vamos lá, então. O que a gente faz, Anderson? Como é que é? Vamos lá. Então, assim, pensamentos são normais, é lógico. Tem vários estudos sobre os pensamentos, né, para nós seres humanos. Quantos pensamentos, quantas decisões que nós temos que tomar. Porque quando a gente fala de pensamento aqui, Marissa, ou amor, a gente está falando de situações que a gente tem que tomar uma decisão. São pensamentos que vêm. Agora, eu e você temos a prerrogativa, eu e você temos a decisão, temos a autoridade de decidir o que vai habitar nos nossos pensamentos. O que vai dominar a nossa mente, né? E aí, o mais interessante disso tudo é que a gente tem que ter essa sabedoria para entender
Porque o diabo, ele é bem esperto. Ele sabe que tudo na sua vida começa nos teus pensamentos, tá? O adultério começa no pensamento, gente. A mentira começa no pensamento, entendeu? Tudo começa... E o diabo sabe disso. Então, tu acha que ele vai atacar o quê? Ele vai atacar os teus pensamentos, ele vai atacar a sua mente. Porque é a partir da sua mente, daquilo que você pensa, que você toma todas as decisões importantes da sua vida. Tem um versículo que eu gosto muito no Salmo, na verdade, Salmo 139, versículos 1 e 2, um salmo de Davi, na versão NVI, fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Olha o que o salmista fala, de longe o Senhor percebe os meus pensamentos. Ou seja, então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, a gente tem que relembrar, é que Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Sim. Então, nós, pelo mesmo fato de que Deus já conhece os nossos pensamentos, o que nós temos que fazer é abrir mão do nosso orgulho e nós temos que falar assim: Senhor, eu confesso que eu tenho esse tipo de pensamento. Agora, eu quero abrir mão deles. A gente tem que aprender a identificar o pensamento que a gente tem, porque muitas vezes a gente tem pensamentos, só que a gente não sabe identificar exatamente e a gente fica refém daqueles pensamentos. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os pensamentos que nós temos e saber como lidar com esses pensamentos. Mas a parte mais difícil é dominar o pensamento, dominar para onde que o meu pensamento tá me levando. Onde você tá hoje, eu quero dar um exemplo bem claro, que eu gosto de deixar as coisas bem numa linguagem que a gente, né, consiga entender, seja algo bem sutil. Vamos lá. Como que a sua vida tá hoje aí? Para pra pensar. 2 segundos. Tá boa? Tá ruim? Você tá vivendo no lugar que você quer hoje? Você tá vivendo algo poderoso na sua vida? Não, eu tô vivendo aqui mesmo que eu queria estar. Ou não, você olha pro seu lado e não é essa a vida que você queria. Onde você tá hoje, quem te levou para esse lugar hoje foi os teus pensamentos. Se a sua vida tá boa ou se a sua vida tá ruim, quem levou você para esse lugar que você tá hoje aí foi os teus pensamentos. Foi a sua mente, tá? Vamos ser bem, um relacionamento. Ai, casei errado. Não gosto do meu casamento, vivo um inferno aqui dentro da minha casa. Quem tomou a decisão? Ok, foi você. Onde isso começou? Antes de você tomar uma decisão, essa decisão começou aonde? Nos teus pensamentos. Você colocou uma convicção no seu coração: é isso que eu quero pra mim, tá aqui no meu pensamento, é isso, vai acontecer isso, eu quero isso pra mim. Então, pum, você decidiu casar. Quem sabe hoje você vive um inferno dentro da sua casa, você vive um casamento que você, quem sabe, não quer. Quem colocou você nesse lugar? Sua mente, os seus pensamentos te levaram a viver o que você vive hoje. Algo prático, algo né, que a gente pode trazer pro nosso cotidiano, do nosso dia. E assim, tem pessoas que têm, parece que um ambiente, uma maneira negativa, um negativismo, sabe? Tem pessoas que só vivem assim, de maneira negativa, por causa dos pensamentos. Então, a partir do momento em que você trocar a sua maneira de ver a si mesmo, a partir do momento que você trocar a maneira de você pensar e ter pensamentos sobre você mesmo, e ter uma atitude positiva, muitas coisas vão mudar na sua vida. Ok, e a mente, eu gosto muito de trazer isso pra minha vida, né? Eu sempre, quando eu vou parar pra pensar naquilo que eu estou pensando, você já fez isso? Parar pra pensar naquilo que você está pensando. Porque muitas vezes Satanás vem pra mim e fala assim: Maressa, você não vale nada. Maressa, você não tem talento pra isso. Maressa, você não vai conseguir. Maressa, essa não é a voz de Deus falando com você. Maressa, você não vai dar conta. Você acha que Satanás não vem falar isso na minha mente? Sempre que ele pode, ele vem falar isso na minha mente. Mas eu paro e penso: opa, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou acreditar nisso que eu tô ouvindo? Ou eu vou me conectar com Deus? Porque aí agora eu quero falar uma coisa aqui. A nossa mente, ela serve o nosso espírito. Tá? A nossa mente, ela serve o nosso espírito. Quando o nosso espírito tá fraco, a nossa mente fica fraca. Exato. Como que eu faço, então? Pra ter um espírito forte? A minha mente, ela só fica fraca, você só dá vazão pro inimigo aí, entrar na sua mente com pensamentos que não são verdades, quando o seu espírito tá fraco. Agora, quando você tem um espírito forte, a sua mente fica uma mente forte e nada abala os seus pensamentos. Sabe uma das maneiras que a gente pode e deve fazer com que o nosso espírito seja forte? Lá em 1 Pedro 5,7 fala assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele
cuida de vocês. Muitas vezes o nosso pensamento é fraco, o nosso espírito é fraco, porque nós não temos a habilidade de entregar as nossas preocupações a Deus. A gente não tem a habilidade de chegar e falar assim, Deus, eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, muita decisão a ser tomada, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar isso a Deus. Tem muitas pessoas que tentam controlar tudo e aí elas não sabem como resolver tudo, elas não vão conseguir resolver tudo por si mesmas. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas passam a ter um pensamento negativo. Elas falam, olha, é muita coisa, como diz o americano, é muita coisa no meu plate, é muita coisa no meu prato. Eu tenho muita coisa para resolver. Eu não consigo, eu não sei o que fazer. E as pessoas ficam ali em uma ansiedade crônica e ficam numa rotatividade de ansiedade porque elas não entregam as suas preocupações a Deus. E a partir daí elas têm o quê? Pensamentos negativos. É isso mesmo. Uma coisa bem interessante, se a gente for parar para pensar, assim, né? No seu dia a dia aí na sua casa, começa a focar naquilo que você não tem. Para e foca aí naquilo que você não tem. Eu sou uma mulher, eu já tenho meus 30 e poucos anos e ainda não engravidei, Deus não me deu filho, eu não tenho o salário que eu quero, eu não tenho um relacionamento, eu tô solteiro ainda, ou eu não tô no trabalho que eu sempre sonhei, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho a saúde que eu queria, eu não tenho o peso que eu queria ser uma pessoa mais magra, então eu não sou. Começa a focar naquilo que você não tem e você vai ver para onde os seus pensamentos vão te levar. O grande problema da nossa vida é que a gente entrega a nossa mente para Satanás é quando a gente foca naquilo que a gente não tem. E não é isso que Deus quer para nós. Se a gente parar para ver a abundância de coisas que Deus tem feito Deus tem feito abundância de coisas na sua vida. Mas quem sabe você não parou. Você tá dando zoom naquilo que você ainda não tem. Você tá dando zoom naquilo que ainda Deus não fez. Calma. Deus vai fazer, mas não é no teu tempo. Não é como você acha e nem como você quer. Tudo começa nos teus pensamentos. Foca naquilo que você não tem e você vai ver que o seu dia vai virar um inferno. Uau. Por quê? Porque você vai ficar desanimado, você vai ficar frustrado e você vai se tornar uma pessoa negativa. Porque você só foca naquilo que você ainda não tem. É interessante uma versão que tem a NVT lá em Romanos 12:12 que fala assim, não imitem, é um texto muito conhecido, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem, olha que interessante, que Deus os transforme como? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então a transformação que Deus está fazendo é através de uma mudança no modo de pensar. E aí entra os pensamentos. E aí entra isso que a Maria estava acabando de falar aqui. Então essa mudança e essa transformação vai acontecer quando nós mudarmos a maneira de pensar. E a verdade é que Deus, Ele quer que a gente escolha os nossos pensamentos. O grande problema da nossa geração hoje é que a gente acha que a gente não tem controle do que a gente pensa. A gente não tem controle da nossa mente. Eu não tive controle da minha mente, então eu fiz mesmo. Eu falei mesmo. Eu agi assim mesmo. Então a gente faz o que a gente quer. Por quê? Porque a gente acha que nós não temos controle da nossa mente. E eu quero te falar uma coisa. Deus quer que a gente escolha aquilo que a gente vai pensar. E Filipenses fala sobre isso. Filipenses 4:8, se eu não me engano, essa semana, eu estava lendo sobre isso. Filipenses 4:8 fala, pense em tudo que é bom, pense em tudo que é agradável. Coloca um versículo aqui para mim, aqui na tela. Pense em tudo que é de boa fama, pense em tudo que traz, pense em tudo aquilo que traz louvor a Deus. Pense nessas coisas. Será que você tem pensado nisso que Deus tem mandado você pensar? Ou você tem pensado o oposto daquilo que a palavra de Deus manda você pensar? E muitas vezes esses pensamentos que a gente tem, seja eles positivos ou negativos, uma mente negativa que parece que trava as coisas, trava o futuro. Parece, tem uma palavra que o americano fala que é stuck, uma pessoa que está travada, sabe? E por causa dos pensamentos negativos, é interessante que muitas vezes tem pessoas que têm pensamentos assim, umas com as outras. Às vezes, uma pessoa, eu tô aqui, por exemplo, eu não sei o porquê que a Marissa tomou uma atitude, mas eu fico pensando negativamente, falo, ela tomou aquela atitude para me ofender. E às vezes nem foi para me atingir. Ou seja, a pessoa, ela pressupõe
que a outra está fazendo algo para a prejudicar, e muitas vezes nem é isso. Então, isso parte de um pensamento negativo, de uma visão vitimista, de um pensamento assim, deve ter feito isso para me machucar, para me magoar. Nós temos que sair desse vitimismo. De um pensamento que não está conectado com a palavra de Deus, gente. A gente não gosta de ouvir isso, mas a verdade é essa. Você só tem pensamentos... esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, e ela dizia assim para mim, Maressa, toda a minha família tem pensamento de morte. E ela estava me contando uma história de uma prima, de uma amiga dela, e essa amiga falou assim, ela recebeu ela fez alguma coisa errada no trabalho dela, e aí a chefe dela veio e corrigiu ela de algo que ela tinha feito. E ela, na hora, foi pra casa muito braba, muito estressada, muito chateada, porque a chefe dela corrigiu ela. Ela chegou e conversou com essa minha amiga que me contou a história, e falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha vida. Aí a minha amiga falou assim pra ela, mas tu vai tirar a tua vida porque tu foi corrigida pelo teu chefe? Sabe o que é isso? Sabe o que me mostra isso? Que nós vivemos uma geração que a gente não quer estar debaixo da palavra de Deus. Porque quando a gente está conectado com a Bíblia, gente, eu tô falando de Bíblia, tá? Eu não tô falando de livrinho de autoajuda e nem livrinhos devocionais, isso é ótimo, mas não é isso que nos transforma. O que nos transforma é a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, mas Maressa, eu não entendo a palavra de Deus. Tiago diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Se não tem sabedoria de ler a Bíblia, peça a Deus. Porque o que nos liberta, o que vai nos libertar desses pensamentos negativos, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de enfermidade, isso só vai sair da nossa mente quando o quê? Quando eu estiver conectada com o quê? Com a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, uma das imagens, figuras que ela tem é que ela é água. E a água, ela purifica, ela nos limpa, inclusive os seus pensamentos. Então você que precisa ter pensamentos trocados, pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos, sabe, que não levam a lugar nenhum, e você sabe disso, e você quer saber uma maneira de trocar esses pensamentos, é através da palavra. A palavra, ela é como água. Liberta. E ela liberta, ela limpa, ela transforma, ela cura. Então a palavra de Deus tem o poder de fazer isso. Através da palavra de Deus, ela pode transformar os seus pensamentos. E é muito interessante porque a gente vive uma geração de pessoas, o número de divórcio, né, ele aumenta assim estrondosamente. E aí eu falo pra você que todo pensamento de divórcio, todo pensamento, né, sempre começou todo acontecimento de divórcio sempre começou no pensamento de um dos dois casais. E eu acho que ele não me ama mais. E eu acho que ele não é um bom marido. E eu acho que ela é uma mulher assim. E então eu acho que... Esse achismo da nossa mente, ele faz a gente tomar decisões precipitadas nas nossas vidas e decisões que vai levar a situações que, quem sabe, você nem quer isso, mas foi os teus pensamentos, foi a tua mente que te levou pra lá. Quem sabe você nem queria, mas a mente dominada por Satanás. E como que a minha mente não é dominada por Satanás? Com a água. O que é a água? A Bíblia. Quando eu entendo que a palavra de Deus, ela me limpa, ela lava os meus pensamentos, a minha mente de todo mal, eu acredito que o número de divórcios, tô falando de divórcio, um exemplo aqui, diminuiria muito se a gente tivesse conectado o nosso espírito com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos dar uma direção correta. Ela sempre vai mexer a nossa mente ao ponto... Porque sabe por quê? Porque uma coisa bem interessante, não sei se tu já viu, Anderson, cada país, ela tem uma patrulha que controla as fronteiras, né? Cada país, os Estados Unidos aqui, o Brasil, todo país, na sua fronteira, ele tem uma patrulha do exército que fica ali comandando o quê? A fronteira, para nenhum inimigo atacar. Assim é a nossa mente. Assim é a nossa mente. Eu preciso colocar algo na minha mente, no mundo espiritual, que vai me ajudar a fazer como é que eu falo? Uma barreira, uma proteção. Barreira, uma proteção para os meus pensamentos não conectar com aquilo que Satanás quer. Isso. E aí entra também algo bem interessante, porque você pode se perguntar, ok, isso tudo tá lindo, muito legal, mas como é que eu posso transformar meus pensamentos negativos em pensamentos positivos? Como é que eu posso abrir mão de pensamentos negativos? Então, assim, o que eu gostaria de falar com você aqui é o seguinte, você precisa
identificar os pensamentos negativos. Você tem que nomeá-los de preferência, sabe? Olha, quando tem aquele pensamento, é algo Pensamento que de morte. Vamos, né? Pensamento de divórcio. eu tenho que nomear. Fala aí, entendeu? Fala, entendeu? E você tem que desafiar, você tem que pensar, será que esse pensamento é verdade? Porque a grande maioria dos pensamentos negativos, eles não são verdade, são achismos, são sentimentos que a gente tem pensando sobre o outro, pensando Baseado sobre na o nossa futuro, mente. baseado em ansiedade, baseado, eu acho que vai ser assim. Mas você não tem nem certeza como é que vai ser. E você já está sofrendo e pensando negativamente de antemão. Então, o que você tem que fazer é, primeiro, fazer um desafio crítico e colocar esses pensamentos negativos na balança. Você tem que separar, identificar. Porque muitas pessoas, sabe, Marissa? Tem muitas pessoas que têm um pensamento negativo e é como um ciclo. E elas nem se identificam mais. Elas têm esse pensamento negativo todo dia e de novo, e uma vvez mais, e elas nem se dão conta. E aquilo conduz a vida da pessoa. Isso. Aquilo ali começa a O conduzir a vida da resultado- pessoa. Porque, gente, e aí a gente fala, quando você vive essa vida assim, essa minha amiga, ela tava falando pra mim, ela falou, Marissa, toda a história da minha família vem assim. História de suicídio, de morte, de por quê? Porque começa no pensamento de alguém da minha família, e aí ela viu essa pessoa falando pra ela, não, a minha chefe brigou comigo, então eu quero me matar, eu não estou aguentando, eu não tava aguentando ser confrontada, então ela já pensou em se matar. Foi o primeiro pensamento que veio na cabeça dela, opa, só um pouquinho. Quem sabe você ouve isso da sua mente, não, você não é uma pessoa boa, não, você não é uma boa mãe. Não, só que você, é isso que você falou, você não pode deixar isso alimentar a sua mente, você precisa tentar descobrir o que é isso. Habitualmente, todos os dias, no seu cotidiano, tentar descobrir o que é que está confrontando a sua mente. Você precisa levar isso diante da presença de Deus. É. Isso que eu falei aqui sobre o exemplo, né, do país ter um controle de fronteira, a gente precisa ter um controle daquilo que a gente vai pensar. Eu tenho esse controle. Eu posso ter. A Bíblia diz que a gente tem um autocontrole. A gente precisa ter um autocontrole. Não é só autocontrole das minhas emoções, mas é um autocontrole também daquilo que tá aqui, ó, nos meus pensamentos. Então, assim, 3 passos práticos para você transformar os seus pensamentos negativos, para você sair de uma vida que é baseada em pensamentos negativos. Número 1, primeiro, identifique os pensamentos negativos. Número 2, transforme os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Isso. Transforma isso, muda isso, troca isso. E número 3, algo também que é muito importante, você tem que se reconectar a sua mente com Deus. Então, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que têm pensamentos negativos, é um sinal claro de que elas estão em um caminho de costas para Deus. Elas estão em um caminho oposto a Deus. Então, a partir do momento em que você toma uma posição, a intenção de se reconectar a sua mente, o seu corpo, a sua vida com Deus, fatalmente você vai começar a ter pensamentos positivos uma vez mais. Foi o que eu falei no início, né? A nossa mente, ela é serva do nosso espírito. Ela é serva. Então, se o meu espírito tá fraco, a minha mente vai ser fraca, gente. Só que o meu espírito, ele só vai ser forte se eu estiver conectado com Deus. O meu espírito só vai ser forte. Quando chegar aquele dia mal, às vezes você se entrega no dia mal. Por quê? Porque a sua mente tá fraca. Por que a sua mente tá fraca? Porque o teu espírito tá fraco. Uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Uma coisa é uma roda, entendeu? A minha mente tá fraca porque o meu espírito tá fraco. Por que o meu espírito tá fraco, Maressa? Porque tá faltando Bíblia. Porque tá faltando se conectar com Deus. Tá faltando, sabe, mergulhar naquilo que Deus tem pra você. Então, isso que o Anderson falou. Número 1, Anderson, fala pra nós. Vamos lá. Número 1, identifique os pensamentos negativos. Segundo. Número 2, transforme os pensamentos negativos em pensamentos positivos. Número 3. Número 3, reconecte a sua mente à presença de Deus. Isso mesmo. Josué 1:8 tá falando uma coisa bem assim rachado pra nós, né, gente? A Bíblia tá aí, só não consegue conectar quem não quer, porque tá tudo ali pra nós, tá? Josué 1:8. Medite. O que é meditar? É pensar. Meditar é pensar. Como é que é esse negócio de yoga aí que o pessoal gosta, né? Vai ficar lá meditando. O que é isso?
É meditar em alguma coisa, no vago, né? A pessoa que faz yoga fica meditando naquilo. O que é? Josué 1:8 está falando aqui, ó. Medita no quê? No livro da vida, no livro da lei. O que é isso? A Bíblia. Vai meditar, querida. Vai ler a palavra de Deus. Vai meditar naquilo que Deus está querendo falar com você na palavra de Deus. Medita no livro da lei, na Bíblia, de dia e de noite. Para você ter a certeza de cumprir tudo que está escrito nele. Só assim... Tá? Olha o que a Bíblia está falando, Josué 1:8. Só assim você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Tá sem sucesso? Tá vendo que não tá rolando isso aí que você tá fazendo? Só dá errado. Será que tá conectado com aquilo que a Bíblia tá falando? Será que você tá meditando na palavra de Deus? Porque Josué tá falando aqui, ó. Você só vai ter certeza daquilo que você tem que fazer quando você meditar na palavra de Deus. Aí sim, só assim, eu e você teremos sucesso naquilo que a gente fizer. Exatamente. Então, assim, agora, a notícia boa, como eu sempre costumo dizer, é que você pode sair dessa rota de pensamentos negativos. Você pode sair dessa rota, desse ciclo, desse casulo de só pensar negativamente, só pensar em derrota, só pensar que não vai dar certo, só pensar que, eu nasci assim, eu nasci numa família pobre, eu nasci numa família derrotada. Todo mundo é assim. Você pode ser... Meu casamento tá ruim. Você pode ser a pessoa que vai mudar esse histórico na sua vida. Isso. Então pense, olha, se eu tenho um histórico ruim pra trás, ok, mas talvez eu seja a pessoa, então eu vou me posicionar, eu vou me levantar para que eu seja a pessoa que eu vou mudar isso. Vou mudar esse histórico. Eu não vou ter o exemplo negativo que outras pessoas da minha família tiveram. Não, eu vou mudar, eu vou quebrar isso, eu vou transformar o meu futuro e dos meus filhos, da minha próxima geração também. É muito interessante, porque isso, né, da gente esperar alguém fazer por nós. Esses dias eu fiz uma enquete ali no meu Instagram de mães, né, que eu trabalho com mães, e aí muitas mães falaram assim pra mim, Maressa, eu só não falo de Jesus pros meus filhos, eu só não ensino sobre Jesus pros meus filhos, porque o meu marido não me ajuda, e porque o meu marido não é crente. Aí eu vim de confronto com essas mães, falei, opa, só um pouquinho. Então agora você tá esperando o dia que o teu marido se converter, aí você vai falar, você vai ensinar Jesus pros teus filhos? Só porque você já sabe sobre Jesus. Levanta você dentro da sua casa. Vamos lá, levanta você dentro da sua casa para falar de Jesus para os seus filhos, para ensinar Jesus para os seus filhos. Você não pode ficar esperando o dia que meu marido se converter, aceitar Jesus, se batizar, for salvo por Jesus, aí eu vou falar de Jesus para os meus filhos dentro de casa. Errado. Você levanta, sai daí, faça alguma coisa. Essa vida de negativo, não consigo, não vai dar certo. Deus está esperando um posicionamento de quem quer. Deus está esperando um posicionamento de quem quer. Quem que vai se levantar? Quem é o próximo a se levantar? É você, sou eu. Deus está esperando isso. Mas os nossos pensamentos negativos que nos puxam para baixo, e o inimigo sabendo disso, ele ataca. O inimigo sabendo disso, quanto mais ele sabe que o teu espírito está fraco, mais ele ataca você. Salmo 46, eu ia falar Gênesis, Salmo 46, versículo 1. Encaminhando pro final. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na tribulação. Não importa a situação que você está encarando, enfrentando aí com os pensamentos negativos, Ele é o seu refúgio, o seu auxílio e socorro bem presente. Bíblia, né? Yes. Bíblia, né? Onde é que tá? Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, Deus é um refúgio, nossa fortaleza. Bíblia, quando você abre a boca e fala isso dentro da sua casa, o diabo não tem, entendeu? Sai correndo pela porta. Porque a palavra de Deus, ela é água, ela limpa, como a gente falou aqui, né? Então, que essa palavra, ela possa trazer um sopro de ânimo aí pro seu coração. Que essa palavra possa transformar o seu dia. Que hoje, segunda-feira, você possa, sim, pegar essa palavra, levar ela para toda a sua semana e entender que o diabo não tem domínio e controle sobre os teus pensamentos. Quem toma essa decisão? Você e eu. Nós controlamos, sim, aquilo que a gente pensa. Que demais, hein? Demais, sensacional. Muito bom. Porque tudo começa nos nossos pensamentos. E aqui segue o desafio para você colocar esse vídeo em prática, ok? E mudar os seus pensamentos aí negativos. Negatividade, nunca mais. Os meus pensamentos estão me destruindo ou eles estão me impulsionando pro meu propósito? Tá aí. Que Deus abençoe a sua vida, você que está aí do outro lado nos assistindo. Um beijo bem grande. Não esquece, né, de colocar sua cidade,
Coloca seu aqui nos nome, comentários. Seu nome, sua cidade. Fala aí, Isso, a gente quer engajar com você, queremos conversar com você, de onde você fala, Isso. alguma parte aqui que te tocou, que você quer Isso. comentar. Envia pra alguém, compartilha pra alguém também. Compartilha. E sempre escreva aqui nos nossos comentários também, além de dar o like. É isso mesmo. Um beijo, gente. Deus abençoe todos vocês. E vamos com tudo aqui no HelloCast. Yes!